bem-vindos a mais um episódio do Chaves em Pauta. Essa noite, nossas convidadas são muito especiais. Temos aqui duas advogadas que vão trazer muita informação sobre o setor imobiliário. Gente, é tantas curiosidades que vocês nem imaginam. Então, se você tem dúvidas sobre comprar, vender, documentação, questão tributária, esse episódio é para você. É isso aí, hein? Muito boa noite para você que está acompanhando mais um Chaves em Pauta. Temos aqui uma conversa sensacional. Para você que quer construir, alugar ou reformar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscreve aí no nosso canal. Vamos lá? Vamos sobre o assunto. Gente, procurem os assuntos que nós temos aqui, porque é uma construção de conhecimento. Muito. No nosso último episódio, tivemos aqui o nosso casal, que veio trazer a experiência de compra deles, mas cada um tem que construir o seu arsenal de ferramentas para conquistar o seu primeiro imóvel ou para fazer uma venda segura. E hoje nós vamos falar isso sobre compra e venda de forma segura. E, coincidentemente falando, o casal eram advogados também. Eram advogados. É verdade, eram advogados. E hoje vamos falar sobre o direito aplicado ao setor imobiliário. Nossas convidadas da noite... Manuele e Bárbara. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o convite. Gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês e depois nós entramos aí aos assuntos mais voltados ao direito imobiliário. Pode ser? Pode. Para minha sócia falar, ela resume bem a nossa história, né? Sim, sim. Então, a minha história com a doutora Manuele começou já na faculdade, em 2014, quando nos conhecemos na faculdade. E de lá, desde a faculdade, nós sempre fazendo tudo juntas, né? Estágio no Ministério Público. E daí surgiu essa intenção. Meu marido, ele é corretor de imóveis. Legal. Sim, ele é corretor de imóveis. Só que, assim, antes de decidir trabalhar na área do direito imobiliário, a gente pensava em ser promotoras de justiça, né? Só que nós fizemos estágio no Ministério Público e vimos que não era aquilo que nós queríamos. Né? Esse é desejo do meu coração. Exatamente. Aí surgiu, e o meu marido sempre falando, olha, eu preciso que você me ajude na questão de documentação, né, e tal. Eu falei, tudo bem. E foi aí que surgiu, então, a vontade da gente trabalhar nesse ramo do direito imobiliário. Eu conversei com a doutora Manuele, porque nós já tínhamos essa intenção de trabalhar juntas. E ela também adorou a ideia. Em 2018, terminamos a faculdade. Em 2019, demos início ao nosso projeto, né, e viramos sócias, abrimos o nosso escritório focado somente no direito imobiliário. E foi assim que começou a nossa trajetória. Tem sido assim. Já vai fazer 5 anos. É um mercado muito rico, né, gente? Sim. Rico no sentido, assim, de detalhes, Sim. coisas que podem ser feitas. E é que dentro do ramo do direito imobiliário, a gente tem vários segmentos, né? Sim, então, exatamente. São muitos detalhes de vários. Não, demais. A gente estava conversando aqui um pouquinho de bastidor. Nossa, é muita informação. Até já deixamos meio certo no próximo capítulo, né? Eu acho que vai ser necessário. Meninas, vamos às primeiras perguntas? Vamos. Qual é a atividade ou... vamos chamar de atividade. Qual é o processo, qual a análise que vocês mais fazem dentro do escritório de vocês? Sim. A maior demanda do nosso escritório hoje é a análise de risco na compra e venda, que nós chamamos de due diligence imobiliária. Né? Então, a nossa maior demanda é essa. O que seria? As pessoas, quando elas estão adquirindo um imóvel, elas querem o quê? Segurança na aquisição. E de que, posteriormente, não terão problema na aquisição desse imóvel. Não vão ter surpresas, como, por exemplo, comprei um imóvel e descubro depois que esse imóvel não é meu. Né? O documento não estava no nome da pessoa que estava me vendendo, a documentação era falsa. Ou se não tinha, por exemplo, uma demanda ou processo judicial envolvendo esse imóvel. Processo trabalhista também, que é muito comum, né? Então, a nossa função, nesse caso, é de trabalhista também, principalmente trabalhista. O que mais trabalhista? Fiquei curioso aí. Como que é a festa? Tipo assim, o empresário foi processado, tem que pagar e aí o imóvel vai para leilão. É tipo uma alienação ou não? Isso, vai para leilão. O que acontece? Geralmente... Sim. Eu da ser advogada só não me formei. Sim, o que acontece? Geralmente, as empresas, né, quando tem muito processo trabalhista, chega uma hora assim que as empresas não têm mais como pagar essas verbas trabalhistas. Principalmente, por exemplo, as empresas pequenas, né? Então, os sócios, eles começam a omitir os bens deles, né? Passa para o nome de esposa, até mesmo tira do nome da empresa
passa para o nome deles, aí a gente tem que pedir desconsideração da personalidade jurídica para chegar a atingir os bens desses sócios, tá? Pessoas físicas. Então, por isso que é o risco, porque a pessoa tem uma empresa no nome dela, ela pensa assim, eu tô segura, não vai me atingir, daí então eu posso vender o imóvel que está no meu nome, mesmo que eu tenha processos trabalhistas, só que não é bem assim, porque dependendo do andamento desse processo, por exemplo, já tem uma execução, já houve uma desconsideração da personalidade jurídica, por mais que o processo seja o nome da empresa, os bens do sócio podem ser utilizados para cumprir essa dívida, né? Podem ser penhorados para fazer pagar essa dívida do trabalhador. Então, não atinge apenas a pessoa jurídica. Não, pode a atingir pessoa física isso, também. pode atingir os sócios também dessa empresa. Então, por isso é muito importante. Por mais que seja a pessoa física que esteja vendendo o imóvel, se ela tem uma empresa, então é muito importante a gente verificar se eles têm pendência, se eles têm muitas ações trabalhistas no nome da empresa deles, porque essas ações podem recair sobre o imóvel, sim. Aí, por exemplo, a pessoa comprou o imóvel e depois de um tempo deu esse problema. Sim. Perde? Pode perder, sim. Porque já aconteceu, por exemplo, é que antes era muito comum não constar na matrícula do imóvel, né? Que tem uma ação em andamento ou até mesmo a penhora. Hoje não, hoje já é mais difícil. Você já tem uma ação de execução trabalhista em andamento, até mesmo, não precisa nem ser trabalhista. Uma ação de execução de dívida que seja averbada na matrícula do imóvel, aí já dá mais segurança, né? Quem está comprando, por exemplo, não vai querer comprar um imóvel que tem uma averbação de uma ação de execução de dívida em andamento. Do banco. Exatamente. Então, já dá uma segurança para essa pessoa que está comprando. Mas antigamente não tinha isso, né? Então, a pessoa comprava o imóvel, não sabia que esse imóvel já estava penhorado. Muitas vezes já estava indo a leilão e acabava perdendo o imóvel, o bem. Uhum. E o nosso trabalho nessa situação é justamente, por exemplo, analisar as ações que estão ou o nome de uma empresa ou o nome daquela pessoa para verificar o grau de risco, né? Sim. Se é um risco alto, médio ou baixo. Porque a gente nunca pode dar 100% de certeza Exatamente. que não tem risco nenhum. O risco mínimo é o baixo. Então, a gente sempre faz essa análise, a gente analisa o processo e fala, olha, esse imóvel tá com um risco muito grande, Sim. né? De perder, de você não conseguir registrar no seu nome por conta de dívidas. Então, a gente tem que dar essa segurança. A gente faz essa análise jurídica em cada processo que tem no nome daquela pessoa que está vendendo. Porque o que acontece? Se já tem uma ação de execução em andamento e a pessoa vende o imóvel dela, pode configurar fraude de execução e essa venda ser anulada. E aí o comprador perde totalmente o dinheiro? Pode ser que ele perca, né? Ele acaba perdendo sim o dinheiro, a não ser que o vendedor devolva para ele o valor, que dificilmente pode Mas aí acontecer. É uma outra ação, O cara tá lá, já tá vendendo por... Sim. Caramba. E aí que a gente entra também. Por isso que é importante contratar uma assessoria jurídica e fazer essa análise. Porque a gente pode fazer um contrato particular, né? Verificando essas questões, colocando as questões para dar uma maior segurança. Às vezes, a gente analisando consegue, né? Vamos colocar uma cláusula comprometendo o vendedor, colocar outro bem, né? Sim. E a gente vai ajustando. Mas se a pessoa... problema, ele tem responsabilidade. Exatamente. Ele tem que te dar alguma coisa de Isso. troca. Se der. Porque se a pessoa, ela compra sem fazer essa análise, a chance dela perder é muito grande. É porque, às vezes, o que acontece? Tem pessoas que, assim, já teve casos, por exemplo, de vendedores ficarem bravos com a gente. Elas estão exigindo muito. Não existe isso. Mas, na verdade, a gente pensa que a gente quer inviabilizar a negociação. Mas, na verdade, não é isso. Né? A gente quer justamente prever os riscos para tentar encontrar uma solução para as partes, sem que esse negócio acabe se perdendo. Porque, de repente, tem uma solução para essa questão. Como, por exemplo, no caso de dívida. De repente, a parte pode se comprometer ali no contrato de utilizar uma parte do valor da venda do imóvel para a quitação dessa dívida. Aí, nesse caso, o comprador pode até, logicamente, colocando tudo em contrato, né? Pode adiantar o valor, ele se compromete a quitar essa dívida e a transação ela é realizada, ela é finalizada. Então, já aconteceu de ficarem bravos com a gente, achando que a gente quer inviabilizar, mas na verdade não, a gente quer justamente prever esses riscos para encontrar uma forma de solucionar e todo mundo sair contente. A gente tem que entender, as pessoas têm que entender que quando a gente fala de jurídico, de Sim. advogado, é para
proteger as partes. Exatamente. Não é só uma parte ou outra parte. Sim. Os contratos, eles servem para que todas as partes sejam protegidas Exatamente. e tenham seus direitos garantidos. Segurança, né, de modo Sim. geral. Segurança de modo geral. Mas é porque todo mundo fala assim, mas é o seu advogado. É, Não, gente. sim. É idôneo. Tipo assim, você tem que ser Exatamente. idôneo. Nós temos responsabilidade sobre o que nós estamos apresentando para o nosso cliente, né? Porque qualquer coisa, qualquer problema que ele venha a ter lá na frente, ele vai vir para nós, Sim. né? Vai nos questionar, mas espera aí, eu contratei vocês e vocês não viram isso, não previram, né? Não viram essa questão? Então, nós temos responsabilidade. Então, se a gente vê qualquer coisa, por mais que nós sejamos contratadas ali na ocasião pelo vendedor, qualquer coisa que tenha ali no imóvel, a gente jamais vai deixar passar. Porque é a nossa assinatura que está ali na nossa análise, né? No parecer que nós apresentamos. E nós temos responsabilidade sobre isso. E uma questão que é interessante a gente pontuar, que às vezes corretores de imóveis acham que nós somos inimigos, né? Não, Sim. porque elas querem inviabilizar, igual a sim. doutora falou. Mas não, a gente tá lá para dar segurança, inclusive para o corretor de imóveis. A gente trabalha bastante para corretores de imóveis para auxiliar nessa parte. Porque aconteceu já do corretor Não é analisar a matrícula, achar que tá tudo ok, e quando a gente foi dar esse auxílio, não, peraí, tem muitas pendências Tinha para várias serem pendências, solucionadas. O corretor analisou. Sim. É porque o corretor de imóveis, ele tem que... Tem acesso. ele tem que verificar... Eles verificam antes de vender o imóvel, né? Eles têm que ter acesso à matrícula, ver de quem que é dono, tudo Sim. certinho. E, na verdade, a obrigação deles é retirar as certidões para verificar se o imóvel está regular ou não. Só que, muitas vezes, eles não têm a capacidade técnica, jurídica, para verificar, por exemplo, uma ação, uma pendência que está na matrícula. Por isso que a gente presta assessoria para corretor de imóveis para auxiliá-los nessa parte. Então, nós não somos inimigas, a gente tá lá para ajudar eles. Até tanto porque o os clientes- corretor também responde, né? Pela Sim, documentação apresentada, né? Pela documentação do imóvel. A gente estava falando um pouquinho antes sobre todas as questões que podem impedir a venda, né? Uhum. Aí a gente falou de inventário, Sim, questões jurídicas. sim. Aí pode ser por dívida ou por, sei lá, execução de trabalhista, né? Sim, penhoras, Geralmente, assim, alguns atos que não foram dado baixa, assim, tinha um usufruto, não foi dado baixa. São coisas Sim. que a gente consegue solucionar, mas ela tem que ser verificado antes de levar para registro, por exemplo. Senão vai lá na frente, pode dar por problema. exemplo, um imóvel que tenha usufruto. Aí chega para nós os vendedores, ali são os proprietários, tá? E os usufrutuários? Cadê os usufrutuários? Se eles não assinarem a compra e venda, não acontece, né? Ah, não, são falecidos? Ah, então tá bom, precisamos da certidão de óbito para dar baixa no usufruto. Por exemplo, um casal comprou um imóvel enquanto eles eram casados. E um deles lá tá vendendo, diz que tá tudo certo, né? Aí a hora que a gente vai verificar a matrícula, não tá registrada a partilha do imóvel. Então a gente não consegue vender e formalizar essa venda sem assinatura do cônjuge, né? Ou do registro dessa partilha de divórcio. Então são coisas que acabam inviabilizando depois a venda também. É importante saber todas essas informações, porque na hora de comprar, ou você tem que saber que você tem que verificar isso, ou realmente contratar uma assessoria jurídica Sim. para prevenir todas essas coisas. Sim. Porque, afinal de contas, esse tipo de informação também não é disponível ao público, assim, abertamente, né? Sim. Uma outra questão também, a gente trabalha muito com imóvel rural. Negociação de imóvel rural, compra e venda de imóvel rural. E são áreas, assim, bem grandes, né? Então, nós aprendemos a calcular, né? O alqueire, o hectare, saber a diferença um de outro ali. Aí tem corretores que não têm muita experiência nessa área. E é muito comum em Piedade, né? No imóvel rural em geral, em todo lugar, é muito comum eles venderem frações ideais, né? Ou geralmente porque o pai deixou para os filhos, aí cada filho fica com uma fração e os filhos vão vendendo, né? E esse caso chegou para a gente não faz muito tempo. O corretor anunciou a venda como 28 hectares. E estava vendendo, estava tudo pronto já. Aí a gente fez uma reunião online com o comprador para apresentar toda a documentação. Só que nós não sabíamos também que ele estava anunciando como 28 hectares. E que a pessoa estava comprando como 28 hectares. Então, ali na hora que chegou na matrícula, aí nós passamos, está sendo vendido tanto hectare, equivalente à fração ideal de X%. Aí o comprador, mas espera aí. Falou assim, eu estava comprando 28 hectares. É uma fração de X% de 28. Exatamente. Mas você sabe que eu passei por isso recentemente. Eu comprei o terreno, eu e minha mãe, né? A gente comprou um terreno em Minas. E aí, a princípio, que a parte da negociação era 5 mil
metros quadrados. Sim. 5 mil metros quadrados. Como se fosse um sítiozinho, né? E aí, quando eu li, e até fui eu que li, eu falei assim, ué, mas aqui tá falando que é uma fração ideal, não lembro a porcentagem, de X% de 5 mil. Então, significa que não é 5 mil. Aí, o advogado estava me representando e falou assim, realmente, não é 5 mil. Então, até o valor pedido pela terra não corresponde. Exatamente. Aí a gente teve que entrar toda a negociação. Aí demorou mais um tempo. Mas aí como que fica, por exemplo, a matrícula desse imóvel? Então, na matrícula... Dependendo do tamanho, não tem mais matrícula. Não, é assim, o que acontece? A gente dá muito exemplo de Piedade, porque a gente trabalha muito ali, né? A fração mínima de parcelamento em Piedade é 30 mil metros de imóvel rural. Para você ter... Matrícula. Exatamente. O que for abaixo disso, você não consegue. Não tem matrícula. A não ser que, por exemplo, o imóvel não tenha documento, você entre com uma ação de uso capião. Aí você consegue, porque a gente já pegou um imóvel rural, acho que a matrícula era 8 mil metros. Mas foi adquirida foi feita por meio da uso capião. Aí conseguiu abrir uma matrícula. A pessoa invadiu e ficou, nunca comprou. Ou comprou, ele estava morando. Comprou por meio de um contrato de compra e venda. Contratinho de gaveta. Isso, exatamente. Mas hoje em dia, ou é contrato de gaveta, quando é menos de 30 mil metros. Isso. Ou você monta uma associação, se for um condomínio de chácaras, por exemplo. Então, mas aí também essa prática é ilegal. É tido como um loteamento irregular ou clandestino. Inclusive, a pessoa pode chegar a ser presa por conta disso, porque é um crime contra a ordem econômica, né? Crime que também contra... crime também... Da lei de parcelamento de solo. Como se fosse uma cooperativa ou uma associação. Eles entendem que é uma forma de burlar a legislação de condomínio, de loteamento e condomínio. Sim. Porque no caso precisaria lotear, Nossa, aprovar. dividir em levas e tudo Sim. mais. Isso. O que acontece? Imóvel rural, como eu falei, né? Ali em Piedade, é 30 mil metros a fração mínima de parcelamento. Você não consegue abrir matrícula para um lote, por exemplo, de 1.000 metros se ele estiver localizado na zona rural. Não consegue de forma alguma. Então, qualquer tipo de condomínio, um condomínio que você queira fazer numa área rural, precisaria de aprovação junto ao INCRA. E é muito difícil. Então, até quando a gente fez pós-graduação, um dos nossos professores falou assim, é muito mais fácil você tentar entrar com um projeto no município para transformar aquela região em expansão urbana, e aí sim fazer um condomínio de lotes, caso o município já tenha essa previsão, né, a legislação do condomínio de lotes, então seria muito mais fácil você tentar uma aprovação no município para transformar aquela região em expansão urbana e fazer um condomínio, né, do que você ir no INCRA e tentar aprovar um projeto de condomínio lá, porque seria muito difícil a aprovação, muito burocrático. Então é mais fácil fazer um loteamento próximo da cidade, Isso, onde haja ali a possibilidade de expansão. É bom até consultar o plano diretor Isso, da cidade, exatamente. do que pegar uma fazenda e Não, fazer um monte de loja. Sim, Isso tem muita gente hoje, tipo assim, comunidades alternativas que pegam áreas grandes, separam. Por isso que eu falei das questões da associação, porque eu vi e conheço muita gente que tem ido para essas comunidades alternativas e realmente não tem. E aí eles falam, não, aqui é uma comunidade. E aí a terra é da comunidade, mas cada um tem uma cota, É que né? tem bastante, assim, nos municípios, assim, em Piedade, que a gente dá o exemplo, que é rural, a maior parte é rural, tem bastante associação. É que agora eles estão coibindo isso, é uma prática... Por exemplo, assim, a pessoa comprou lá, ficou X anos. E aí ela resolve, queria registrar, queria fazer a matrícula aqui através do capião. Aí dá? Sim. Se ela já preencheu os requisitos para uso capião. Então, depende. Se for, por exemplo, depende do tamanho do lote, né? Depende... se for um imóvel, por exemplo, que está localizado numa região urbana, lotes de até 250 metros, por exemplo, 5 anos o prazo. Né, se tiver um contrato de compra e venda, preencher os demais requisitos lá da uso capião. Se for um lote, por exemplo, 1.000 metros numa área rural. Aí, 15 anos... Não. Tem também a modalidade rural, que é constitucional, que daí também 5 anos. Mas aí tem um limite, acho que até de 50 hectares, o limite.
Urbano é 250 metros. 5 anos o prazo para você requerer o uso capião. Tá. E rural, salvo engano, é 50 hectares. Até 50 hectares você consegue... Fazer uso Sim, capião. sim, mas tem que preencher os demais requisitos previstos em lei. Porque é uma produzido. Isso. E isso a gente fala das duas modalidades que tem tempo menor, né? Isso. E daí tem a modalidade do capião ordinária, que são 10 anos, e a extraordinária é 15. A com 15 anos não precisa cumprir quase nenhum requisito. Isso. Essas de 5 anos você precisa preencher uma série de requisitos, não só o prazo. Entendi. Então, essa que tem uma maior Tem que mostrar que durabilidade. você comprou. Essa de 15 anos, por exemplo. A pessoa comprou lá uma... Não, 15 anos precisa ir comprar. É mesmo Não, da vida. é que eu- Invadiu, Se você ficou lá, invadiu, ficou durante 15 ficou lá, anos. ninguém te tirou de lá. Independente do tamanho. Ou também... Não, tem que ser independe, direto. independe. A extraordinária, até pessoas que compram também por meio de contrato de compra e venda também esperam, porque às vezes não se enquadra nos requisitos da uso capião especial urbana e nem na rural. Porque na especial urbana, a pessoa também não pode ter outro imóvel no nome dela, tem que ser o único imóvel. Né? Tem essa questão também. No caso do imóvel rural, eles têm que estar produzindo no imóvel. Né? Então, fazendo, né? exato. Uma questão interessante que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, uma pessoa tá lá já há 10 anos. Não, vou colocar 14. E daí ela vende esse imóvel para uma outra pessoa. Uhum. Essa outra pessoa precisa esperar só um ano para poder entrar com a Sim. uso capião, porque a gente chama de sucessão na posse. Ela consegue somar a posse anterior com a atual. Sim. Daí ela preencher nesse um ano que falta, ou se a pessoa já tá lá há 20 anos e a pessoa comprar, amanhã ela já pode requerer uso capião. Direto no nome dela. Isso é bem legal. Sim. Interessante. Não que a gente se enquadra, né? Vai Mas... chover comentários aqui no vídeo. Caramba, que legal. Agora eu vou pra outra polêmica. Bora. Que é inventário, né, gente? Sim. E inventário é uma coisa que dá Nossa. pano pra manga. Dá pano pra Porque dá separação de família, dá guerra, dá aqui, ó, dá gente rolando no chão, Treta. entendeu? Vocês Dá já treta. separaram brigas alguma vez? Não, graças a... Não, né? Só teve caso, acho que, de uma cliente que não queria assinar, né? Sim, Que foi casada com o pai dos nossos clientes, né? E o pai faleceu. E ela se recusava a assinar a inventário? Sim. E eles queriam vender o imóvel. Acho que já estava vendido praticamente. Né? Ela não queria vender. Ela não queria assinar, porque ela não tinha direito, né? O regime de casamento foi de separação legal de bens. Então, ela não tinha direito no imóvel, ela não ia ganhar nada com isso. E ela já não se dava bem com os herdeiros, então ela estava se recusando a assinar. Aí nós fomos até a casa dela, conversamos com ela. Aí falamos, olha, se a senhora se recusar a assinar, eles vão ingressar com uma ação contra a senhora, porque, né, aí o juiz vai autorizar a assinatura, a senhora vai ter que contratar um advogado para se defender. Sim, aí tem outras questões que eles podem levantar com relação ao seu marido, quando a senhora convivia com eles, que eles alegam maus tratos, né, e tudo isso, a senhora pode acabar sendo responsabilizada por isso. Ela, tá bom, eu assino, mas eu não quero encontrar com eles. Aí a gente marcou horário diferente lá, porque Precisa de muita paciência, assim, né? Pra Precisa. gente convencer. Quase uma terapia. Sim, Uma sim. terapia familiar pra... E tinha mesmo caso, né? Eles, tanto é que eles falaram com a gente que eles desconfiavam porque ela maltratava muito o pai deles e tal. Então, se ela dificultasse para eles, eles também iam entrar com uma ação contra ela, fazendo vários questionamentos. Mas, enfim, ela acabou assinando. Mas É muito louco, como uma coisa vai puxando a outra, né? Vai. de família. E é engraçado que às vezes um cliente chega no escritório falando, minha madrasta ou assim, meu irmão, não vão assinar. Daí a gente fala assim, peraí, vamos tentar chamar eles, a gente explica, a gente conversa, a gente mostra as coisas boas, as coisas ruins dela não assinar, né? De fato, e a gente tenta, vamos tentar antes de falar que não vai dar certo. Exatamente. Normalmente, a gente explicando os direitos das pessoas, ou se ela não tem o direito, explica tudo certinho o procedimento, a pessoa cede, né? Sim. Ela acaba E aí a pessoa acaba assinando por livre e espontânea. prestando. Exatamente. Gente, vamos na questão do inventário? Vamos. Morreu. Uhum. Morreu. Família, com 5 filhos, a esposa, o marido morre. Sim. E aí? Vocês falaram 60 dias. Isso, daí os herdeiros têm o prazo de 60 dias para dar início ao inventário, tá? Caso eles não deem início no inventário dentro desse prazo, depois eles vão pagar uma multa sobre o ITCMD, que pode ser tanto 10%, ultrapassado os 60 dias. Agora, eu não lembro se o prazo de 20% ele é de 90 ou 180 após
90 dias ou 180 dias do óbito. Preciso só confirmar o prazo, que eu não lembro. Aí a multa é de 20% sobre o Mas ITCMD. leva anos. pra Leva, fazer inventário, normal. né? Leva. Só vai fazer quando quer vender. Sim, exatamente. E às vezes a pessoa que está comprando, ela não quer esperar, né? O inventário ficar pronto. Quanto tempo demora o inventário? Lá no cartório, hoje em dia, ele é rápido. Se as partes estiverem todas de acordo, não tiver nenhum menor envolvido, 1 mês, 15 dias a gente já chegou a fazer. Então, é um procedimento rápido. Sim. Eu achei que era mais demorado. Não, no confesso. cartório é rápido. No judiciário é bem demorado, mas no cartório é rápido. O judiciário é quando alguém não quer fazer. Isso, quando tem briga, né, discussão, ou tem um menor envolvido. Algo mais exigioso. Isso, exatamente. Quando tem um menor envolvido, daí vai pro judiciário. A gente sempre explica, orienta, né, que tentar resolver o litígio antes de ir pro judiciário, porque se for pra lá, esquece. Aí Exatamente. demora mais. Demora. Aí Mas atrapalha estamos falando todo de mundo. vamos falar de valor, sim, taxas. Que eu acho que muita gente tem dúvida. Dúvida eu não sei, mas às vezes não faz por falta de conhecimento mesmo. Ah, não fez o inventário e acha que vai ser caro. Vai ser caro mesmo, gente. Vai. E vai aumentar mais ainda. E aí, essa Corre, é a pauta de hoje, minha gente. Vai subir com a reforma tributária. Vai, sim. Tem projeto de lei, né, prevendo o aumento da alíquota do ITCMD. E aí vamos chegar a quantos por cento? Em torno de 8%. 8% Sim. do valor do imóvel. Sim, exatamente. Do valor do imóvel. E a multa é 20% em cima dessa porcentagem. Exatamente. Ou seja, o que já era caro pode ficar mais caro ainda. Caramba. Sim. Então, ó, vamos tentar resumir aqui. Uhum. Aconteceu lá, infelizmente, o processo de óbito e tal. Aí vou dar entrada no inventário. Sim, Se eu estiver dentro do prazo, pago de 4% a 8%, que vai Depende do estado. dependendo Isso. do estado. isso, exatamente. Isso da lei atual. Isso, exatamente. Alterou, aí vai para 8%. Isso vai aumentar. Se caso eu não conseguir fazer ou não quiser fazer durante esse prazo, que seria de quantos dias? 60 dias o prazo. 60 dias. Após 60 dias, a multa é de 10%. Agora, eu só não lembro se depois de 90 dias ou 180 dias que sobe para 20%. Gente, 60 dias é sacanagem. 60 dias você ainda tá chorando. Sim, É, exatamente. A gente também acha. Dependendo do curto valor do mesmo. imóvel, tem alguns casos que você consegue a isenção do ITCMD, mas é raro. É raro. é muito recente, cara. 60 dias aí, 2 meses. Não dá tempo pra Sim. ver nada, às vezes nem Você tá as vendo roupas. cabeça, Hoje eu Nem tô as vendo roupas foram documentação. do Hoje que não, nem tirando a Sim. roupa. Você tá fazendo as certidões, vendo as documentações. E dependendo da quantidade de herdeiros, às vezes não é tempo nem o suficiente para você conseguir falar com todo mundo e coletar também os documentos E necessários, se você né? pensar, tipo assim, se tem filhos que estão revoltados com a morte, não vão querer ser nada, Então, não vão querer fazer muito. Eles comum não isso. vão entender a urgência, né? A necessidade de fazer o inventário naquele momento. E é um assunto delicado, né? Às vezes tem gente que nem quer tocar no assunto. Eu conheço famílias que não dá pra tocar, senão vai brigar. Sim. Entendeu? Na verdade é isso. Tipo assim, toda vez que surge o assunto inventário, é uma Porque já fala assim que tá com interesse, quer vender, que o corpo mal esfriou e o filho já quer vender, já tá de olho na herança. É verdade, né? É mal visto até. Sim. Mas é uma coisa que precisa Mas ser conversada, tem que ser rápido, porque né? Caramba. E uma maneira para o testamento poderia ajudar? não é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que em vida. Tem as custas do mesmo jeito do cartório, da mesma forma vai ser as custas, o ITCMD. A única diferença é que o testamento ele vai direcionar ali, né, para quem ele quer deixar os bens. E vai mesmo. Tipo assim, o cara é casado, tem 5 filhos, falou, não, eu quero dar minha casa pro filho mais bonito. Não. De acordo com a lei, obrigatoriamente, ele tem que reter 50% dos bens dele para os herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, hoje, né, porque também vai ter atualização do Código Civil, provavelmente isso mude também. Hoje, os herdeiros necessários são os filhos, E a esposa. a esposa e os ascendentes, ou seja, os pais. São os herdeiros necessários. Então, obrigatoriamente, ele tem que deixar 50% dos bens dele para esse herdeiro necessário. Os outros 50% ele pode deixar para quem ele quiser. Minha dúvida livre surgiu aqui. Então, por exemplo, assim, eu sou casada, mas eu ainda tenho os meus pais vivos. Sim. No caso, se eu vou a óbito, não vai tudo pro cônjuge. Então, depende do regime de casamento.
vai uma parte para os pais. Ou depende do regime? Depende, porque o que acontece? Se for o regime de comunhão parcial, que hoje em dia a regra é o regime mais comum, o seu cônjuge, ele já é meio. Ele tem direito a 50% de tudo que vocês adquiriram na constância do casamento. Aí ele não entra como herdeiro. Os outros 50% vai diretamente para os seus pais. E se não for casado? Se for união Se estável. tiver somente união estável. E não for formalizado. É roubo estável, né? Então, a Que regra... é o mais comum. A regra, o regime que vigora sobre a união estável quando não tem nenhum contrato prevendo uma escritura pública é o da comunhão parcial de bens também. Daí vai valer apenas o que foi conquistado após Conquistado a a união constância, ali. Mas é 50% do que foi conquistado junto. Isso, Que aí já é uma sacanagem, né? exatamente. Porque você tava lá, ó, Sim, e aí você só tem direito a 50 do que vocês conquistaram junto. exatamente. Mesmo tendo filho, Sim, sim. independente. 50% se for o regime de comunhão parcial de bens, tá? Uhum. O regime de separação de bens, aí o cônjuge, ele não é meiro, ele não tem direito a 50%, mas ele entra como herdeiro. Então, por isso- 50%. Daí por isso que depende muito do regime, né? Do casamento. Vai ter direito a 50% como herdeiro, se no caso só tiver ele e os pais. Depende da quantidade de herdeiros, né? Por exemplo, se for ele e os filhos, aí são em partes iguais. Por Mas exemplo, porque, por exemplo, ó, meu avô, quando faleceu, minha avó ficou com 50% e eles tinham 5 filhos, Sim. e aí cada filho ficou com isso. 10%. Isso. Vou pensar assim. Uhum. Só que a sua avó, ela era meeira. Por isso que ela ficou com 50%. É o parcial lá. Isso. Porque ela era meeira. Se No caso- se não fosse nada, entre aspas, ela ia ter. A mesma cota que os outros. Todo mundo ia dividir. Isso, em partes iguais. 20% para cada um. Isso, exatamente. Uhum. Eu posso isso. 5, um pouco menos, né? Dividir 6. Isso mesmo. Entendi. Gente, não sabia de nada disso. Provavelmente a sua avó tenha casado pelo regime de comunhão universal de bens, que era muito comum antigamente, né? Aí entram tanto os bens que foram adquiridos antes do Antes, casamento, como na Só constância. se ajeita tudo. Sim, sim. Caramba! É, Vixe, muita coisa. demais. Tô chocada. É muita informação. Sim. Meu Deus! E tudo isso que a gente falou, começamos falando do imóvel, do Uhum. imóvel pronto, que é para comprar. Tem que trazer toda essa questão de Uhum. matrícula. Isso. Ao todo são quantas matrículas? Cada imóvel tem uma Uma matrícula matrícula. para cada imóvel. Quantas coisas vocês olham? Não precisa falar de todo. Quantos Mundo. documentos? Ai, não tem como a gente delimitar, porque depende muito da região em que o imóvel está localizado e a destinação do imóvel, né? Porque um imóvel, para ser considerado rural, por exemplo, ele não precisa estar localizado numa zona rural, né? Basta a destinação dele. Ah, Né? né? Aham. Como assim? Sim. Se a pessoa produz, tá Não, eu conheço um sítio que tá no meio do Campo Limpo. Sim. Então, se ela produz, Se a destinação dela é rural, né? Se, por Ela é exemplo, rural no meio do Campo Limpo. Sim. né? Nossa, ela o que paga vale é a menos destinação imposto, e não a paga localização. menos imposto, menos tudo. Exatamente. Uhum. Desde que ele produz. Já, Vocês que produzem. Sim. Tem Então, que provar que produz. Exatamente. Não, tem uma fazenda de Chiftar que te vende lá. Então, Visitar. uhum. Paga ITR, que é baratinho. Bem barato. Uhum. Ainda mais em Campolim, né? Então, Então, se o cara, por exemplo... Olha onde vai a cabeça. O cara comprou um terreno grande. sim. Aí ele uma produção de chinês tá aqui. Você não pode fazer uma estufa. E não, ele tem vários freezers lá, porque no frio. Mas Não tem, o caso, tem tá? algum limite de produção? Algum tanto? Não, você Não. tem que provar que você é produtor, Sim. que você vende. É produtor rural. Que ele é produtor Sim. rural. Então, Exato. O que é o IT? O quê? ITR é Imposto Territorial Rural, né? rural. Rural. É um imposto que você paga para a União. Ao Ele é invés- mais barato. Em vez de ser 38. É. Você não consegue também lavrar a escritura pública se você não tiver com essa documentação em ordem, se não pagar o ITR certinho. Inclusive, se você deixa de pagar o ITR, você não consegue emitir, por exemplo, a certidão negativa de débitos, referente a débitos da União, né? Isso. Se você está devendo o ITR. E geralmente você vê assim, um imóvel enorme. Ai, não Tem sei. muito ITR. O ITR é tipo R$100 por ano. Entendeu? É, R$50 por Comparado ano. IPTU. Gente, eu pago R$1.500 Aham. de IPTU no meu apartamento, que não é grande. Eu entendo.
Começa a plantar umas leguminosas. Peraí, vou fazer um jardim suspenso. Sim. Acontece, por exemplo, imóvel de 9 alqueires, esse de 28 hectares, você vai ver o ITR, um valor baixíssimo, e é anual. 28 hectares são 280 mil metros. Sim. Nesse caso que nós mencionamos para vocês, acho que a pessoa tinha, na verdade, era 22, né? Tava faltando 6 hectares, que era de outra pessoa. Não ia ter. Então, aí, como você perguntou da documentação, depende muito do imóvel, né? Como eu falei, se é imóvel urbano, se é rural, se é imóvel está localizado em condomínio, que daí a documentação é diferente também, porque a gente precisa verificar se tem débitos condominiais. Então, é difícil a gente falar, é tanto de documentação que a gente tem consultado cada imóvel, porque varia muito. Entendi. Né? Mas daí, basicamente, divide entre imóvel e o vendedor. A gente tem as certidões do vendedor para a gente verificar se não tem alguma pendência, alguma dívida em nome do vendedor e também em nome do imóvel. E o mesmo é válido se for, por exemplo, imóvel comercial. Sim. Então vamos colocar assim, dependendo da finalidade, é o tipo de análise diferente. Se a pessoa também por mais que seja a pessoa física que esteja vendendo, tem uma empresa, a gente consulta débitos, se tem alguma pendência trabalhista, não só no nome da pessoa física, mas da empresa também. Por exemplo, a pessoa pode morar em São Paulo, tem uma empresa em Sorocaba, o Sítio Impiedade. Tá vendendo o Sítio Impiedade, em São Paulo e empresa em Sorocaba, Sim, vai ter que analisar todas as cidades. Sim, exatamente. O Tribunal da Região Trabalhista, que é o TRT15, a gente faz consulta no TRT15. E como ele mora em São Paulo, faz também no TRT2, que é o Tribunal Trabalhista da região lá. Então, varia muito. Ou também se morava, assim, ano passado morava em Minas e veio pra cá. É um risco, e ele deixou... Exatamente. A gente deixou dívida lá em Minas, assim, A gente já aconteceu da gente consultar débitos também nos tribunais de outros estados, porque a pessoa era de lá e veio pra cá. Então, depende muito de cada caso. Imagina, Veró. Não é tudo igual, não é apenas uma compra e venda, né? Mas não é uma receita de bolo. Não é uma ciência exata. Não. Tem um monte de poréns que tem que ser analisado. E já teve, assim, muitos casos de gente quebrar a cabeça para ajudar o cliente, sabe? As partes. Você estava comentando mesmo. Tipo, não é porque tem uma pendência que a compra está inviabilizada. Exatamente. Vocês tentam negociações. Isso. Existe um grau de risco. Isso. Tem um risco, mas elas estavam explicando, né? É um risquinho. Às vezes é mais profundo. Mas um riscão. Como a gente explicou, a gente nunca pode dar 100% de garantia que o móvel tá ok. Então, a gente trabalha por grau. Grau baixo, grau médio e grau alto. Alto, a gente fala, não... A gente sempre orienta, né? Não esse móvel. Exatamente. O risco de você perder, ter alguma pendência é muito grande. A gente mostra as pendências, a gente mostra as certidões que a gente tirou, explica tudo certinho. Então, o grau mínimo ou médio, a gente fala assim, se a gente resolver essas pendências aqui, a pessoa tem uma dívida, mas se comprometer a pagar, a gente coloca tudo no contrato, a segurança pode... Todo mundo vai ficar feliz e vai dar certo. Exatamente. Já aconteceu também do vendedor. Ele teve que viajar, tá mudando de cidade. Aí tem alguma pendência que precisa ser resolvida no imóvel ali. E ele precisa urgente vender, a pessoa quer comprar. Aí a gente apresenta soluções, como por exemplo... dá um desconto X que eu fiz esse problema aí. Não, aí como por exemplo, inclusive de documentação. A pessoa quer pagar o imóvel, quer que passe logo para ela. Aconteceu, acho que no caso, quando o ITR não estava... Acho que essa questão era o ITR não estava pronto. Porque era uma matrícula que tinham 2 proprietários. Cada um tinha uma fração. E um deles estava vendendo a fração dele. E o outro era responsável por fazer a declaração do ITR e pagar o ITR da área. Só que a gente não estava conseguindo emitir a certidão negativa de débitos referente ao ITR. E o outro proprietário estava regularizando essa situação. E o vendedor, a pessoa que estava vendendo, precisava ir, acho que ele ia para o Paraná, embora, uma coisa assim. Então, qual foi a solução que nós apresentamos para ele? Fazer uma procuração, né? Em causa própria, né? Uma procuração em causa própria. Aí ali tinha que ter os dados do imóvel certinho e ele estaria passando a procuração para quem estava comprando. Aí a hora que a pessoa finalizasse essa pendência do ITR, ela ia lá e transferia para o nome dela e estava tudo certo. E tudo isso aí previsto também no contrato. Tudo previsto no contrato. E a procuração em causa própria foi feita. Aí tem a descrição do imóvel, tudo certinho, porque é uma procuração específica, ela não é uma procuração comum. Né? Ela é diferente. Até a procuração comum, se a pessoa falece, ela não tem mais validade. Essa em causa própria, não. Se a pessoa que
fez a procuração falecer, ela continua tendo validade, né? Só que nesse caso, o comprador também teria que ter efetuado já o pagamento, porque era um risco para ele, né? Passar a procuração em causa própria para o comprador e não receber esse valor, porque depois o comprador poderia ir lá passar o imóvel para o nome dele. E o que diferencia uma da outra? De fato, sim. Porque a procuração, ela não é um título transmissível de propriedade. Uhum. O que é um título transmissível de propriedade é a escritura pública de compra e venda. Então, é essa a diferença. Que por exemplo, a procuração não transfere a propriedade, mas dá poderes para a pessoa transferir a propriedade. Entendi. Para terceiros, não para o próprio nome, por exemplo. Nesse caso, ela pode transferir para o nome de... Eu não lembro se poderia transferir para o nome de terceiros nesse caso. Ou só para o nome dela. Eu acho que depende do poder que você Sim, coloca na procuração. Mas é uma solução. Mas é uma solução. E uma questão que a gente também trabalha no escritório, assim, tem corretores de imóveis que eles já querem lavrar a escritura direto depois que fazem a negociação. Mas a gente sempre orienta a fazer um contrato particular, porque às vezes na escritura pública não tem questões, por exemplo, como divisa de IPTU que ficou, às vezes fica uma conta de luz, de água pendente, então na escritura não está previsto, daí se vem a conta, quem que vai pagar? Então no nosso contrato, geralmente a gente prevê todas essas questões, eventuais pendências que tenham em nome do antigo vendedor, né? Para que solucionar, porque se vier, a pessoa depois pode rolar uma briga, assim, né? Não vou pagar, você que vai pagar. Então, é muito importante colocar essas questões para não ter problema. Pontuar tudo isso. Exatamente. Você sabe que eu acredito, né? Só me veio a mente, porque quando a gente locou o espaço, tinha uma dívida de luz de mais de 6 mil reais. Nossa. Mas a CPFL, ela já separa. Ela entende que, tipo assim, teoricamente, como é um imóvel de aluguel, essa dívida fica no CPF dessa pessoa, Sim. eles desligam e dão outro CPF. Sim, hoje em dia eles fazem isso mesmo. Que antigamente Não. tinha esse problema. Não religavam enquanto não acertasse. Porque a gente chegou aqui, tipo assim, a pessoa falou, não vai ter luz. Eu falei, como assim não vai ter luz? Aí eles fizeram... Nesse caso, a dívida, ela acompanha o CPF, não o imóvel, né? Agora, no caso de IPTU, condomínio acompanha o imóvel. O ITR acompanha o imóvel. Por isso que é importante. A gente sempre também tira as certidões para ver se tá tudo ok. Mas até o IPTU, né? Poderia acompanhar também. O CPF é a pessoa que é irresponsável. O irresponsável do imóvel que fica ali, né? E já aconteceu, a pessoa compra o imóvel, não vai na prefeitura para mudar a titularidade, né, do IPTU, e não paga IPTU, e a cobrança vem no nome do antigo vendedor. E já aconteceu do vendedor, inclusive, ter bem espenhorado dinheiro em conta bancária penhorada por conta disso. E aí, como é que resolve? Aí ele precisa entrar com uma ação contra o comprador, né? Para transferir a dívida. Ele vai ter que pagar. E depois tenta cobrar do... É algo parecido com... A prefeitura vai cobrar daquele contribuinte. Sim, Ele tem que entrar com uma ação para rever os valores que ele pagou. Exatamente. As pessoas Porque é não têm importante fazer noção, né? contrato Dessas e prever questões. Ele vai ter que pagar de qualquer gente, jeito. Não tem noção. Eu não tinha noção. Meu Deus. É muito sério, né? É tipo que nem o carro, por exemplo. Se eu vendo meu carro pra Maria e não passo o nome dela, ela vai andar o carro, vai ter multinha. Sim, Cai pra mim. exatamente é isso. Se o comprador tiver bom senso, não, eu vou acertar isso daí, vai lá e paga e pronto. Mas tem casos assim que a pessoa não quer nem saber. Já Vai embora do transferiu. país, vai embora para outro estado, Sim, já era, Sim. perdeu. Caramba. E aí a pessoa, ela é obrigada a pagar, né? sim. É porque senão entende que tá no nome dela, né? Pode ter os seus bens penhorados, né? Devia dar o direito. Não, a IPTU tá no meu nome, o telemóvel é meu, sai fora. A gente Legal, coloca né? sempre no nosso contrato um prazo para a pessoa ir até a prefeitura e tirar toda a titularidade. Sim. E é muito burocrático para fazer essa Não. operação. Você leva lá a matrícula, o documento do imóvel que demonstra que está no seu nome, apresenta lá, abre um protocolo e eles alteram. Menina, se você não, eu tô É pagando simples. IPTU da sua casa, eu virei seu sócio. Então, na verdade, olha, quanto que eu tô pagando de IPTU aqui, ó? Então, 10% da sua casa agora é minha, porque sou eu que tô pagando isso aí. Sim. Era mais justo. Deveria ser. E a prefeitura vai cobrar do cara que tava no nome, e aí o cara depois ele tem que cobrar do outro que deixou de pagar.
Exato. Abrir um processo. Abrir um processo para tentar receber. Gente, o Mr. João, vamos voltar no inventário? Não, porque minha avó tem 91, né? Nós estamos aqui tudo preocupados. Ela não fez o inventário do meu avô. Se ela morre, eu tenho que pagar mais valor ainda ou não muda o valor? Muda. Porque o que acontece? Como ela está viva, hoje vocês vão fazer inventário somente 50% dos bens. Vó, escuta essa. Somente... Escuta esse episódio, dona Terezinha. Então, vocês só vão fazer inventário referente a 50% dos bens que eram do seu avô. Né? A partir do momento em que ela falece, aí vai ser da totalidade dos bens, dos 100%. Também não tem bens, não. É uma casinha Então, só que elabore. Aí se ela morrer, daí vai ser... Agora que o seu avô faleceu, 50%. Quando ela falecer, daí É 100%. totalidade. Sim, Então, teoricamente, a gente tem que pagar 4% ou 8% de 50%. isso. Se for 4 ou 8% dos 100%, vai ficar mais caro. Tá ouvindo, família? Presta atenção, vou mandar esse link desse episódio para vocês. Vai ficar mais caro depois. Sem contar que a tabela também, né, de emolumentos dos cartórios, elas atualizam ano a ano. Então, quanto mais tempo demora... Vai valorizando. Exatamente. Vai aumentando também as custas do cartório, né? Que loucura. Sim. Mas eu não sabia. Isso aí é outra informação que eu não sabia. Eu achava que, tipo, era o valor só, independente de quantas pessoas... Quanto tempo passa, tá atualizando. Não em relação à autorização. Por exemplo, vai fazer inventário. Eu achei que o inventário fosse da casa. Mas, então, teoricamente, não. É Da pessoa. da pessoa. Sim. Da pessoa. Que faleceu. Referente a apenas Eu achei que era o 50%. inventário do imóvel. Não. É porque, de repente, Do ela tem imóvel. outros bens também, né? Do imóvel Às vezes seria tem se carro, fosse... às vezes se ela tem já valor tivesse no falecido. banco. Entendeu? Entendi. Muita coisa. É bem complexo. Nossa, E o direito imobiliário, a gente até brinca que na faculdade, a gente não teve uma matéria específica de direito imobiliário. Por quê? Porque é a junção de várias matérias. É direito de família, direito empresarial, direito tributário, ambiental, criminal. Então, pop. basicamente, são várias áreas, né? Juntas que acabam compondo o direito imobiliário. Uma questão ambiental. Essa é recentíssima. Você quer aniversário? Eu quero. Toma, ao contrário. Essa é recente. Eu acho que tá acabando. Qualquer coisa a gente pega, vai. Ih, acabou. Tá bom. Então, Dá pra molhar com ela. Dá. Essa é recente, questão de imóvel rural, que tem lago, tem poço. Muitas pessoas não sabem, né? Mas se você fura um poço, por exemplo, você tem que solicitar a outorga do Estado para a utilização daquele poço. Esse tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão, só que muitas pessoas não sabem disso. Tem que tratar também. Cara, o rural, o povo foi. Tem outra plana, né? A gente tinha uma aqui, seu, bem baixinho, assim. Nos quintal aí, muitas quintal aí, você acha que não tem poço? Então, né? Só que muitas pessoas não sabem disso, né? Não sabe, só faz, né? Lago, questão de lago. Tem lago, precisa também solicitar a outorga do Estado ou a dispensa da outorga, daí depende da utilização. Aí teve uma cliente que comprou um imóvel rural e tinha 2 lagos. E o antigo proprietário, ele deu início ao processo de solicitação da outorga para a utilização desses lagos. Só que ele não concluiu, não apresentou os documentos necessários. Utilização? Como assim, gente? Porque para você usar um lago, você tem um lago, você precisa ou da dispensa, caso você não use. Como é uma questão mais ambiental, então já sai um pouco da nossa esfera, a gente não entende muito bem para poder explicar para vocês. Mas tem uma questão de bomba, depende de quantas bombas tem lá. Mas uma questão assim, se você usa o lago. Se eu pescar no lago, eu estou usando. Tipo isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, ele iniciou o processo, mas não concluiu. Isso já faz muitos anos. Aí, quando foi esses dias atrás, a fiscal, né, do Departamento de Ambiental, que fica aqui em Sorocaba. Mordinha dela. Sim, para fiscalizar lá a área dela, verificar a situação dos lagos. Aí, ele entrou em contato com a gente, preocupada, porque ela nunca tinha ouvido falar disso, né? E aí, a gente conversou com a fiscal, ela foi super solícita, explicou tudo certinho pra gente o que se tratava. Aí, a nossa cliente que vai ter que dar início a esse procedimento. E foi algo que foi omitido pelo antigo proprietário, essa questão. Vai ter que regularizar o uso do lago. Do lago. Nossa, então é complicado. Quando eu comprar uma área rural, tem que entender muito bem, né? Sim, porque tem questões ambientais ali que são muito presentes, principalmente de imóvel rural. De Exato. Às vezes a pessoa desmata lá, recebe multa, não pode?
Exatamente. Geralmente, quem compra tem um pouco de conhecimento. Pelo menos de app, o pessoal sabe. É. Mas essas questões de lago, assim, muitas vezes... Não, É questão de lago, gente. quantos imóveis rurais a gente não vê por aí que tá vendendo? Com lago, poço. Eu mesma não sabia que precisaria de outorga para utilização do poço. Simples poço. É que também tem um lance, assim, que você, quando você furar compra... o fofo, você tem que ter autorização. Mas assim, em área urbana, assim, acho que eu até entendo, mas assim, rural é muito comum, né? O senhorzinho vai lá, fura um poço, acho que nunca vai dar problema para ele quando vem a advertência, ele não regulariza, porque muitas vezes não tem conhecimento. Aí depois vem a multa. É que também tem uma questão, eu não vou me recordar exatamente como que funciona, mas diz que você é dono da superfície do solo, Sim, não do que está embaixo dele. exatamente. Quando você perfura, você tá pegando a água do solo. Você descobrir que tem ouro no meu Sim, não Você- pertence, Você né? tem que tirar o outorga para poder fazer a extração. E tudo pertence ao Da União. Estado, da União. Se outra pessoa descobrir que tem ouro no teu terreno e fazer a outorga, Antes que você... pode dar por ela, ele só indeniza você. Tem uma Nada, questãozinha assim, né? Tem, não, é isso mesmo. Tô chocada, assim. É muito louco isso aí. Eu falo isso porque na minha cidade teve uma questão de poço de areia. O pessoal fez um estudo lá, descobriu que no sítio do cara tinha uma grande quantidade de areia e aí falou, seguinte, a gente vai extrair areia do teu sítio. Você quer indenização, quer vender? É basicamente isso, Sim, né, que acontece. Tipo assim, o cara descobriu, foi lá e fez estouro lá, desenho. E aí ele tá extraindo areia, e aí o outro cara, não sei se vendeu, se entrou como um sócio, algo do tipo, assim. Mas, basicamente isso. Por isso que é bom consultar o advogado especialista para ser orientado nessa situação, né? Saber o que fazer. Gente, assim, é que foge um pouquinho do escopo de vocês, Eu tô né? chocada. Mas seria legal trazer alguém pra falar sobre isso. Esse é o episódio que eu tô mais chocada de todos. Em vários sentidos. Com tantas descobertas. De tanta coisa que falou. Como assim? Vamos falar, ó, você que é advogado especialista em questões minerais, Nossa! em outorgas, venha conversar conosco. Porque, assim, eu fugi um pouquinho do escopo de Sim, vocês. exatamente. Mas isso é algo tão Paga interessante. pro governo. Pro Estado, Seria uma licença para você poder usar. Exatamente. Chocada. Aí vai poder até explicar melhor essa questão dos lagos. Gente, da achei que a água era minha, que o lago era meu. Achei que era Então, tudo eu. Você não comprou e Infelizmente, não seu. é. Tem que... A superfície do lago é minha. Né? Acho que o advogado especialista em direito ambiental saberia Sim, saberia dizer. mais propriedade. Sim, Caramba. Isso aí dá pano pra nós. dá. Caramba. Tá convidado já. Não sei quem é você, mas já tá convidado. Entre em contato. Entre em contato. Meu telefone é... Não vou falar. Mas pode ser que a gente coloque aqui um link, né? Vamos colocar. E o que é bacana também, ó, o pessoal que tá assistindo, deixa lá suas perguntas nos comentários. Sim, Que muito provavelmente nós vamos voltar com as doutoras com aqui. certeza. A gente pode... Esse episódio. né? Pauta, né? Sim. Sim. Caramba, é muita informação. Cara, Dicas, vai. Vamos para as dicas? vamos para as dicas. Dicas para quem quer vender. Que dicas que vocês dão para quem quer vender? E para quem quer comprar. Não, por exemplo, vocês trabalham para tanto quem quer vender quanto Isso. para quem quer comprar. Isso. A pessoa quer vender. Primeiro aspecto. Acho que estudar o valor de mercado do imóvel, verificar, fazer uma avaliação imobiliária, porque às vezes a pessoa tem um imóvel não sabe quanto que vale o imóvel, né? Então, ter um estudo, uma avaliação imobiliária do próprio imóvel, acertar toda a documentação, Sim. porque se o imóvel estiver irregular, ele tem uma desvalorização de 30%, até 30%. Então, Uau. De 30 a 40, né? Então, de repente, imagina, vender nesse estado, ou às vezes tem inventário para fazer, às vezes tem uma outra pendência. Perde ele por essa porcentagem. Exato. Sim. Então, regularizar a pendência do imóvel, deixar a matrícula tudo ok, ver se tem a averbação da construção do imóvel na matrícula, porque senão a pessoa que vai comprar ela não consegue financiamento imobiliário. E, em resumo, deixar toda a documentação ok, tudo certo. E não vender pelo valor errado, porque depois você pode ser pego na fiscalização. Isso é muito importante.
Isso É muito importante porque as pessoas, é muito comum falar assim, tem como verificar se pode passar pelo valor X? Não pelo valor que... Tipo assim, está declara uma comprando. coisa e vende por outra. Isso, exatamente. Gente, se for muito discrepante, vão te pegar. Com certeza. Sem hoje contar em também dia- que é crime contra a ordem tributária também, né? E a pessoa às vezes nem sabe. Sim, exatamente. E pra quem quer comprar, contrata assessoria. Exatamente. Pode dar dicas, mas uma análise mais profunda é interessante, uma assessoria. Justamente para a gente saber dessas questões que a gente Falou citou. pra quem vai vender, saber se a pessoa fez tudo que é necessário. Saber se a pessoa que está te vendendo de fato é o proprietário, saber se não tem pendências na matrícula do imóvel, verificar o valor do imóvel. E a análise jurídica é que, assim, eu acho que a pessoa, se não tiver conhecimento na área, ela não vai saber analisar esses documentos, porque ela pode até tirar certidões, né? Porque certidões a gente tira de forma online, mas ela sabe interpretar. Porque, de repente, tem um processo no nome da pessoa que está vendendo. Mas a gente tem que analisar o processo para ver se tem o risco. Se às vezes é um processo que não tem nada a ver, que não prejudica o imóvel. Ou pode até ser uma execução, tá cobrando uma dívida, mas que não vai afetar aquela venda. Como, por exemplo, a pessoa tem vários imóveis, está cobrando a dívida de IPTU de um imóvel da cidade de Guarulhos e a pessoa está vendendo imóvel em Sorocaba. Não vai interferir na venda do imóvel. Daí aqui. não Não. tem nenhum tipo de problema. Não. Mas o cara pode perder por dívida aquele imóvel de Guarulhos. Exatamente, caso ele não... Porque as pessoas não sabem, né, que podem perder o imóvel por dívida de IPTU, né? Perde. Exatamente. Já aconteceu, já vi acontecer. Já viu? A gente nunca viu, né? Não, nunca. Eu já vi acontecer. Tinha, sei lá, 20 anos de dívida de IPTU. Nossa. Quer dizer, comprou casa, nunca pagou IPTU. Sim. Perdeu o imóvel. Uhum. Porque, na verdade, a dívida, o somatório da dívida já Dava o valor do imóvel. Sim. Ultrapassar o valor do Aí imóvel. perde. E imóveis de leilão? Uhum. Vocês trabalham no leilão? Muito pouco. Muito pouco Só mesmo. teve um caso, né? É. Não é uma demanda que a gente atua com frequência. Mas também tem que tomar muito cuidado. Geralmente, as pessoas que vão adquirir imóvel de leilão também fazer essa análise. Eu acho que imóvel de leilão é um dos mais perigosos Exato. nesse sentido. Principalmente se estiver ocupado. Também. Porque se ele já foi para leilão, porque dá algo certo, algo de errado ali Sim, não tá pode estar certo. certo. Exatamente. Não tá certo. E Sim. verificar aquelas questões. A gente falou que acompanha imóvel, dívida de condomínio, IPTU, assim. Sim, Geralmente, né? É cheio de dívida. Assim. Sim. Porque você acha que tá pagando barato e no fim vai ver o Tem somatório caldo de de- dívida. Não compensa. É isso mesmo. Não compensa. Isso também tem casos também da pessoa de ter alguém morando no imóvel lá que comprou. Que já apareceu para nós no escritório, inclusive um caso assim, que a pessoa comprou o imóvel por contrato de compra e venda. Tinha tudo para ser transferido para o nome dela, mas eu não sei porque eles não fizeram isso. E o antigo proprietário, Deu de novo. ele deu o imóvel em garantia de uma locação, como calção. E a pessoa que, acho que ele foi fiador também, né? Não era ele que tinha alugado diretamente. Não pagou o aluguel, aí a proprietária entrou com uma ação de cobrança e o imóvel foi penhorado. E nisso daí, a nossa cliente já fazia anos, estava no imóvel, ela praticamente derrubou o imóvel, construiu outro. Como que fica E aí, nessa situação? Como que fica? Foi pra... Então, ela entrou com uma ação, entrou com embargos de terceiros, só que à época não foram apresentados os documentos, ela não alegou uso capião, que ela poderia ter alegado. É isso que eu à ia perguntar, época. se elas fizessem uso campeão. Não foi bem orientada. Não, ela não alegou à época uso capião. E só sei que ela perdeu. Perdeu. Aí, quando ela procurou a gente, já tinha arrematado a pessoa já havia arrematado, já havia registrado a carta de arrematação da matrícula do imóvel e já estava falando que ia entrar com uma ação de emissão na posse quando ela procurou a gente, né? Daí a gente explicou para ela, falou assim, olha, Demorou. a época já era para ter sido alegada ao uso capião e não foi alegada. Eu falei, a única saída tentativa, né? A única coisa que a gente pode tentar fazer é alegar o uso capião como matéria de defesa. Mas não tem como a gente garantir, porque lá atrás já não foi alegado e eles podem entender que seja mais uma manobra. Sim. Né? Por mais que a gente apresente toda a documentação, que ela tinha, vários documentos que comprovavam que ela exercia a posse do imóvel há mais de 15 anos, entendeu? Só que não foi utilizado na época. A gente Tempo até certo. explicou pra ela assim, não foi alegado os campeão como matéria de defesa. A primeira coisa que a gente falou quando ela nos contou do caso foi isso.
E dela, não, a advogada não era especialista, né? Então, a importância de você misericórdia. contratar... Porque pra nós foi natural, a primeira coisa que a que gente... veio na nossa foi- cabeça foi É. isso. E era assim... E não teve o que fazer. Tá em andamento. Mas ela teve que sair do imóvel. Mas Ela ela perdeu a liminar. Até mesmo porque quem arrematou também não tem. Não tem culpa. Exatamente. Foi lá, tem um dinheiro. Mas ele teve uma dor de cabeça, porque ele poderia ter visto que o imóvel estava ocupado. Sim. Ele tá Mas tendo... o que as coisas é que quando o imóvel está ocupado, os leiloeiros até falam, olha só você entrar para uma liminar, a pessoa tem que sair. Mas daí, no caso, ela legal o capião como matéria de defesa já é um problema, né? Porque e se ela ganha? Exatamente. Como que fica? Daí o leilão tem que devolver o dinheiro pro cara? Não, eu acredito que não. Porque ele sabe, eu sabia. Já pa- o Ele dinheiro sabe foi- disso. Na verdade, assim, cada processo é um processo. Se ele Nossa. perder, aí ele... E o dinheiro já foi utilizado para pagar a dívida, né? Também Nossa. Então, é perigoso imóvel leilão, você tem que ter muito cuidado tem. pra... É, o pessoal que sempre cresce o olho em imóvel de leilão, é barato, é um bom negócio. Só se você estudar e souber. Tem que tomar Cuidado. muito cuidado. Exatamente. Cuidado. Uma outra questão assim muito importante é, voltando sobre inventário, tem que tomar muito cuidado porque o que acontece? Os herdeiros geralmente vão deixando o imóvel e não fazem inventário, né? Quando falece o pai e a mãe. Aí eles decidem vender o imóvel. Isso também, vou falar mais assim pro caso de uma área bem grande, né? Que foi dividida em várias partes, assim, entre os herdeiros, mas não foi feito o inventário. Aí um dos herdeiros decide vender a parte dele, sem a realização, sem fazer o inventário e sem tomar o cuidado de pegar a assinatura dos demais herdeiros. O que acontece? Essa venda pode ser questionada pelos outros herdeiros e a venda pode ser anulada. E, de repente, quem comprou pode acabar saindo no prejuízo sem ter o que receber depois o dinheiro que pagou, né, de volta. A gente tem um caso desse. Sim. A gente conseguiu anular a venda. Anulou a venda. Anulou a venda. E a juíza determinou reintegração de posse para nossa cliente. Porque ela Vocês verem o cuidado que a gente tem. tem que ter. tomar muito Cada cuidado. venda, por isso que cada venda Tipo, tem uma peculiaridade. Ele passou a perna na outra e aí a juíza falou, não, passou a perna, Vai voltar. vai voltar. Você não tomou cuidado de pegar a assinatura dos outros Dos herdeiros, outros, não. Sim. Tá tendo esse problema. E a pessoa que comprou vai ter que desocupar o imóvel. E vai perder a grana. E detalhe, que ele também não tem como provar que ele pagou. Tem essa questão também, nesse nosso caso. Porque não tem contrato de gaveta. Não, tem contrato de gaveta, só que ele não apresentou recibos, porque a nossa cliente até falou, se ele apresentar os recibos que comprovem que ele efetuou o pagamento pro meu irmão, porque o irmão dela também é falecido. E depois que o irmão faleceu, que essa pessoa apareceu com um contrato assinado, falando que comprou. É quase que. Não, assim, lógico, só Sim. as proporções, mas quase que uma grilagem, então. Sim, também. Tipo assim, é que apareceu um herdeiro. Tinha reconhecimento de firma da assinatura do irmão, tudo certinho. Só que pelo fato dos demais herdeiros não terem assinado, a venda foi anulada, né? Certo, né? Mas não tem nem a comprovação do pagamento. Então, aí fica Apareceu difícil. depois do falecimento. É. Ah, E ela falou, se ele apresentar comprovante de pagamento, a gente dá um jeito, devolve esse valor para ele, caso ele tenha efetivamente comprado. Só que ele não tinha, porque ele disse que pagou em dinheiro diretamente. Quem faz isso, gente? Traficante. Não, mas não tem um recibo, não tem nada. Eita, mas é verdade. Ela bate de dinheiro, desculpa. Vai saber. Não estou Coisa acusando- boa ela não tava estou fazendo, acusando né? Ninguém, mas normalmente isso aí ela bate dinheiro. Sim, com certeza. Algo de Entendeu? errado. Não tá certo. Pois é. Mas então, olha o cuidado que tem que tomar, né? Por mais, por exemplo, não tenha sido feito inventário, você está comprando um imóvel, né, dessa forma, tome cuidado para pegar a assinatura de todos os herdeiros, inclusive os cônjuges também, para que essa venda posteriormente não possa ser questionada ou invalidada por algum outro herdeiro ou até mesmo cônjuge de algum herdeiro que deixou de assinar, porque tem esse risco. Vixe, mas tem assim isso, então. Tem. Por causa do regime do casamento. Exatamente. Imagine você, que os herdeiros todos assinaram lá, mas o cônjuge de um falou assim, não vou assinar, não precisa. Achou que era desnecessária a assinatura do Aí outro. depois lá. divorcia. Se divorcia, É quer, o que menos acontece. entendeu? E questiona. E já sabe que vendeu. Aí só questiona de... Sim. Vamos ver se eu ganho. Uhum. Caramba. Tem que tomar muito cuidado. É que pra comprar, a gente não precisa da autorização do cônjuge, mas Não. pra vender precisa, dependendo do regime de bens. Mas assim, às vezes até separação total, a gente
acaba pegando. Não, É, Pra garantir. pra garantir. Gente, Tá vendo? tô chocada. Caramba. Pode dar pepino em vários sentidos, de Ou- várias formas diferentes. Sim. Caramba. Uhum. E vai longe, né? Muita Vai, é muita coisa. Cada dia é um caso novo Sim. no escritório, né? Que a gente tem que conversar, acertar, ver como E, que a que, gente vai e nenhum resolver. caso é igual ao outro. A gente sentar e falar, meu Deus, como essa pessoa foi fazer uma coisa dessa? Direto. Eu não acredito. Foi arrumar pra direto. nossa cabeça. Como que a gente vai É. resolver esse pepino? Como que a gente vai Porque a resolver gente fala, se a pessoa, antes de fazer alguma coisa, viesse consultar a gente falava, não faça, ou faça dessa forma, mas daí eles fazem e depois vem. Eles Tem que querem resolver. economizar na assessoria, né? Pra É. fazer uma preventiva, né? Mas depois acabam gastando muito mais para fazer eventual defesa, né? Contestação de algo. Não gasta na entrada, mas gasta na saída. E acaba Muito, gastando muito. mais ainda, porque às vezes a gente tem que consertar alguma coisa que foi feito lá atrás e acaba dando muito mais trabalho do que se tivesse feito uma preventiva antes, né? Uma consultoria antes. Tá bom pra você? Eu não sei o que eu falo. Nossa, eu tô chocada. Chocada, cara. Sim. E tem, por exemplo, assim, o cidadão ele fez um negócio lá e não pagou em dinheiro, trocou por um carro ou algo do tipo e não fizeram aquele negócio baseado no fio do bigode, né? Sim. Negócio antigo. E aí veio a pessoa, o herdeiro, Uhum. e tá requerendo ali o imóvel. Sim. E o cara entra com o uso capião. Uhum. Qual tem mais força? Depende se a pessoa já preenche os requisitos para requerer o uso capião. 15 anos de campeão, 15 não tem anos. nem o que falar. Aí Isso. perdeu. Sim, ela pode até não ter o contrato lá, tenha sido no fio do bigode, mas ela tem outras formas de demonstrar que exerce a posse no imóvel. Paga 15 anos de conta. Entendeu? PTU. Exatamente. Tem testemunha, vizinho que vê que a pessoa Nota mora fis- lá. É, nota fiscal de algum produto que chegou, que comprou em alguma loja que está com o endereço dela. É que, assim, a pessoa pode ter a propriedade do imóvel, mas se ela não exerce a posse, outra pessoa exerce a posse, essa pessoa que exerce a posse pode entrar com os campeão. Pode. Entendi. Então, o uso capião, ele é assim, tratando em magnitude, ele Sim. seria mais forte do que qualquer Sim. outro tipo de Uhum. processo. É, que é a propriedade. Não basta ter Sabe que nome. uma propriedade pública, quando eu fazia doutorado, tipo assim, dentro de uma área de estudo, uma área pública, tinha umas casinhas muito estranhas. E aí eu tava como se fosse o guia lá da fazenda, tal, que era uma propriedade rural do governo. Eu falei, nossa, mas e essas casinhas? Ah, essa aí, filha, esse aí já perdeu os campeão. Eu falei, mas vocês não viram entrar? Ah, meu entrar, mas ninguém tirou, ninguém não sei o quê, isso aí, não sei o quê. Já faz muitos anos. Mas quando é propriedade pública, não cabe uso capião. Sim. Não, mas cabe, ele falou que ela conseguiu ganhar lá. Ah, então eu acho que não devia ser público. É uma fundação, alguma coisa É. assim. É só propriedades particulares que dá para fazer uso capião. Bem público não dá. Interessante, né? O particular... O bem público não. O governo não perde pro MST, então. Não. É. Entendi. Não vou entrar nessa discussão. Não. Não perde. Caramba. Eu não sabia disso aí, não. É. Porque... É o governo se O governo- ressarcindo. Mas o governo é bom pra falar que você pode tomar o terreno do outro. Mas Exato. o terreno dele, ninguém pode. Exatamente. Ninguém pode. Não, Entendi. exatamente. Mas e o pessoal que pega, por exemplo, não tem a grilagem e tal, Sim. terreno da União. Desculpa, terreno da União que o pessoal pegou, acontece? Mas se Principalmente for da se União e da União, Não dá não para consegue. fazer. consegue. Não consegue. não consegue. Não, fazer uso capião. Não consegue. Tem grilagem. E se, por exemplo, a União resolveu fazer um parque, Uhum. e aí desapropriou ali do seu João. Aham. Só que veio o neto do seu João, 70 anos após, e requerendo ali. Não. pega. É porque tem o processo de desapropriação. Sim. É todo um processo. E é indenizado, né? União é União. É. E eles vão indenizar Não por tem essa a força. desapropriação, né? Faz o não tem a força. É. Eu achava que fazia açúcar. Açúcar União, patrocina ele. Gente, acho que... Caraca. Muita coisa. Eu acho Sim. que a gente vai ter que marcar mais. É, a gente não Vamos. falou nem. Nem nada. Ah, A curiosidade. gente ficou só em inventário, gente, pelo amor de Verdade. Deus. Quanta Não, coisa. 50% inventário, 50% várias outras curiosidades. Lago, filho. É, lá. Lago? Sim. Como assim? Como assim? É. Como assim? Vocês têm um caso super curioso que vocês podem comentar alguma coisa?
Ou coisa mais diferente que vocês já pegaram? Mais diferente. Ou mais absurda, né? É tipo, gente, como que a pessoa faz uma dessa? Um cachorro que fez uso campeão no canil. Não, A gente tem um caso de campeão que a gente usou a carteira de vacinação do cachorro pra provar que... Mentira! Verdade. Não, mentira! Como assim? É verdade. A gente não tinha perdido... Tinha queimado, porque assim, onde ficava guardados os documentos dele, pegou fogo e queimou o contrato junto os recibos que ele tinha de pagamento, e era tudo coisa assim bem antiga. Então ele não tinha contrato, não tinha quase nada que comprovasse o exercício da posse. Aí nós fomos atrás de tudo que ele tivesse. Pedimos para ele ir na escola dos filhos para pegar lá o boletim, que geralmente consta o endereço, e na UBS, né, no postinho de saúde, onde eles tinham um cadastro. Daí eles vão perguntando para ele, tem a carteirinha de vacinação do cachorro. Falou, serve também. Tanto é que no cartório a gente comentou, falou, vocês que são da carteirinha de vacinação do cachorro. Acharam estranho. Sim, acharam. E deu certo, graças a Deus. Deu certo. Esse foi o mais rápido que a gente Foi. fez, né? Uhum. Apesar de não ter contrato de compra e venda, acho que foi o mais rápido que a gente fez. Foi essa solução. Sim, exatamente. Melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem nesse caso aí. Exatamente. Mas você acha que de diferente? Não, porque eu acho que assim, o que tem a gente já falou aqui, né? Diferentão, assim, polêmico. Não, porque eu acho assim, que a gente toma todo esse cuidado, né? De fazer essa análise antes. Quando vocês estão fazendo análise antes, eu acho que não tem. Mas quando vem as cagadas depois... Ou já enxerga as cagadas antes pra não ter o depois, né? Então, essa questão da nossa cliente do leilão foi uma... Não, essa foi triste. É que é difícil quando a gente tem que consertar. Essa eu tô triste. E nós ficamos também bem tristes pela situação. Eu. Sim. A gente quando tem que consertar, já vem... Também tem outro cliente que assinou um termo de confissão de dívida e sem consultar a gente. Nossa. Se ele tivesse consultado, resolveria totalmente o problema dele. Confissão de dívida? É uma alienação fiduciária, não? Ou não necessariamente. Não, ele tava assumindo que deu uma dívida. E deu um imóvel em garantia, que estava sendo, inclusive, negociado para um empreendimento imobiliário. Não. Eu acho que esse é o pior. é o pior de todos. É o que mais tira o sono, Nossa, né? doeu. Da dor de estômago. Sim, Doeu, porque ele ganha muito dinheiro. sim. E ele estava em negociação, então não era para ele ter assinado esse termo de confissão de dívida. Assinou sem consultar os advogados. Uhum. E sem ler, né, gente? Porque se ele tava vendo que ele tava dando imóvel de garantia, pelo amor de É Deus. porque ele quis, na verdade, né? Mas e como fica? Se ele tá negociando, ele não poderia, por exemplo, alegar, eu vou vender e quito aqui. Ou não. Então a intenção era essa, né? Ele achou que ia ser isso, né? Mas daí executaram essa garantia, daí o imóvel pode Perdido. ser leiloado. Ainda está em discussão, não é nada. A gente ainda é esperança. E uma série de coisas que a gente pode falar depois em off. Não tem problema. Nossa, não. Gente, vocês entenderam, né? Na verdade, em suma, todas essas situações para você entender que comprar o seu primeiro imóvel ou comprar qualquer imóvel, seja o primeiro ou não, é muito importante você estar protegido. Sim. Nem todas as pessoas vão estar fazendo tudo certinho. Então, você tem que ser inteligente, esperto e se blindar. Eu acho que a palavra de hoje é se blindar. Sim. É fazer essa proteção dos seus interesses. E não só pensar, mas eu tô... se blindar para que as duas partes tenham O melhor negócio, da forma mais segura possível. o melhor negócio. Porque se for uma pessoa responsável, ela vai entender que a sua intenção é que o negócio seja bom para as duas partes. Sim, exatamente. Não vai se incomodar com o processo. Então, isso eu acho que é o mais importante dessa noite. Exatamente. Caramba, muita informação, hein? Muita informação. Meninas, eu queria agradecer. Imagina, nós que agradecemos a oportunidade. O bate-papo foi muito interessante, curioso. Trouxe muita informação que, eu nem sabia que... A minha cabeça está explodindo. Eu tô, assim, chocada real. Sim. E realmente a importância e o valor do trabalho de vocês. Uhum. A gente acha que a advogada não é só para casos de socorro e emergência. Advogado só sim para evitar esse Exatamente. Ai, que bom seria se todo mundo pensasse assim, né? Mas nós já estamos aqui conscientizando, galera. Alô, presta atenção. Sim. Pesquisem, pessoal, pesquisem. Não, eu acho que falar com as meninas também, vamos deixar, meninas, deixem
o contato. Sim, vamos Depois a deixar gente coloca na descrição do vídeo. E aí, quem quiser procurar o trabalho de vocês também. Ó, tá aqui, ó. No vídeo, tá aqui, ó meu Deus, aqui, ó. Tá aqui no vídeo. Não, pode deixar as meninas, ó. Tá aqui no vídeo, no arroba delas. Então, por favor, entre em contato. E tanto o que é legal também que elas trouxeram, que é tanto o cliente quanto o corretor. Corretor de imóvel, Exatamente. você que está fazendo a venda, busquem as meninas. Sim, Hoje o escritório de vocês está localizado em Votorantim. em Votorantim. Isso, na rua. Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, número 71. Procurem, pessoal. Vão atrás porque vale a pena. Sim, É um trabalho de consultoria para fazer a venda da melhor forma possível, Uhum. da forma mais segura possível, né? inclusive para o corretor. Para o corretor. Que você sabe que o corretor, ele só importa até vender o imóvel. Depois que vender o imóvel ali, aí a impressão que dá é que o vendedor quer, se puder, deixar o corretor de lado, deixa o corretor de lado. Então, é muito importante também para o corretor essa assessoria, porque a gente trabalha de uma forma para o corretor também, para que ele tenha essa segurança de que ele não vai ser responsabilizado por eventual irregularidade ou pendência que apareça na documentação do imóvel e é garantido que também vai receber esse valor, porque nós tomamos só... Né? Exatamente. Imagina você, corretor, trabalhou, tipo, 6 meses para... Não sei se tá assim, vamos lá. Mas tem casos que chegam, viu? 6 meses. Para finalizar uma venda e aí chegou dali algum impeditivo. Acontece? Você Acontece. trabalhou 6 meses para não receber. Sim. Bastante, né? Que a gente tem... trabalha para corretor muito caso. Não consultou antes ou vem depois, que já negociou só para verificar no finalzinho, assim, falar, ó, vai dar. Sim. Um último recadinho pro pessoal que está assistindo. Busquem assessoria jurídica para que vocês não tenham dor de cabeça no final, né? Na compra do imóvel dos seus sonhos, né? É isso aí. E o corretor também. Exatamente. Para o corretor também é muito importante essa assessoria. Dá para fazer parceria com vocês, corretor? Sim, a gente também. faz. Corretor, a gente faz assessoria, sim, com o corretor. Eu acho que esse é o recado. Se você é comprador direto, busca assessoria. Se você é corretor, busque parcerias. Porque também é o salário, né, do corretor. Exatamente. Com certeza. Gente, muito obrigado, viu? O papo é muito bom.